Signo de Câncer, previsão semanal, mensagens, orientações e inspirações do tarô e oráculos para os cancerianos. Para quem está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site, o meu Instagram, onde tem leituras diárias, e também o meu WhatsApp para você aproveitar e já agendar a sua mesa radiônica de limpeza energética ou então a constelação familiar, que não é só para assuntos de família, mas é para desbloquear, desemaranhar qualquer situação que esteja te impedindo de alcançar o próximo nível de sucesso. Vamos lá, então, signo de Câncer, começando a sua leitura com uma energia geral. Qual o arcano que vem conversar com os cancerianos essa semana? Uma energia geral para os cancerianos. Caíram duas cartas. E a primeira carta que virou na mesa foi o louco, e a carta que caiu foi o 10 de espadas. Então, o fim de uma situação difícil, tá? E o início de uma nova fase mais alegre, mais descontraída, mais descomprimida. Sabe quando a gente está com uma certa compressão? Ou você estava se sentindo pressionado, ou você estava se sentindo como se estivesse num lugar meio abafado. Eu vejo essa sensação de estar se sentindo atordoado, porque ou as pessoas estão falando muitas coisas e eu me sinto abafado, com a minha energia prejudicada de alguma forma, ou eu não tenho voz nesse lugar. E agora você está caminhando, você está disposto a ir para um novo lugar, uma nova situação onde você tem mais liberdade de escolha e liberdade de pensamento e liberdade de ser quem você é. E por isso essa energia de leveza, de descontração, de eu não preciso mais fingir que estou engessado, encaixotado, de terno e gravata, não, eu posso estar um pouco mais livre, leve e solto, tá? Então, é uma semana para você buscar coisas que te tragam essa renovação de ânimo e de humor, menos seriedade, menos compressão e mais liberação energética, tá? Mais alegria, mais informalidade. É como se alguns cancerianos estivessem presos a um rigor, a uma forma de fazer, a uma forma de ser, um modelo pré-formatado, sabe? Por exemplo, um dress code, porque você trabalha no escritório de advocacia, ou num banco, ou numa instituição financeira, ou sei lá onde, você tem que se vestir dessa forma e você se sente meio que engessado, e agora você está liberado para você, de repente, trabalhar em um outro lugar, trabalhar home office, ou você tá mais disponível a você se liberar de um código, de um padrão de pensamento ou de um padrão pré-estabelecido que te colocava numa caixinha de que tem que ser assim, né? Por quê? Porque não precisa ser assim, tá? Então eu vejo essa liberação. Talvez porque você está saindo desse lugar ou você está saindo dessa maneira de pensar. Porque às vezes você tinha um padrão de pensamento que era um pouco rigoroso demais, tá? Esse excesso de rigor, você se cobrando demais alguma coisa aqui e estava ficando muito pesado. E agora você se libera essa semana para você fazer de uma forma mais leve, de uma forma mais diferente, com menos formalidade. Eu vejo mais irreverência, mais alegria mesmo, mais descontração para sua semana, tá? Talvez você esteja entrando de férias, né? Não que você está mudando de trabalho, mas você pode estar entrando de férias, ou você está realmente com um pensamento um pouco mais libertário e um pensamento mais liberal, menos conservador, tá?
E é importante que você fique atento a isso para que você faça esse movimento também de não ser tão conservador e rígido com você mesmo, mas se permitir alguma coisa mais nova e descontraída e descomplicada, tá? Que mais para os cancerianos? Seis de copas, cinco de paus e pajem de espadas. Câncer, essa semana o seis de copas me fala de retorno, não é retorno ao passado, mas é um retorno do passado. Alguma coisa boa, não é fantasmas do passado, mas alguma coisa boa do passado, ela retorna para você, como se você relembrasse de forma, uma boa nostalgia, sabe? Às vezes você ouve uma música que te relembra aqueles velhos tempos, mas isso não faz você ficar triste, pelo contrário, é como se viessem à tona boas lembranças, boas memórias, boas recordações que te impulsionam e é como se isso te rejuvenescesse, não importa a sua idade, mas ao entrar em contato com essas memórias da sua adolescência ou da sua juventude, você se tornasse jovem de novo, tá? Então é muito legal isso, porque é como se fosse uma viagem no tempo e você se tornando um pouco mais jovial, saindo às vezes desse excesso de rigor ou de um pensamento mais crítico e você, né, se tornando mais jovem de novo, porque você fala assim, cara, né, aqui ele é mais livre, livre de pensamento, livre de crenças. E aqui você também se conecta com essa energia de quando eu não tinha tantas crenças limitantes e eu tinha um pensamento mais livre, mais libertário, mais independente ou mais autônomo, tá? Então, essa conexão aqui com o passado que te ajuda a dar um próximo passo de mais liberdade e de mais alegria mesmo, tá? Então é a renovação da sua alegria a partir de uma história do passado ou de uma vivência do passado. Pode ser uma pessoa que retorna? Pode também. E aí, quando você reencontra essa pessoa, seja amigo ou seja romance, você se sente novo de novo, tá? Bom, o cinco de paus vem me falando também de conflito interno. Não vejo conflito externo, não vejo você brigando com ninguém ou ninguém é, contra você, não vejo que é uma confusão externa, mas é uma confusão interna. Talvez, dado essa pessoa ou essa energia do passado que vem para você, você começa a questionar algumas coisas que você tinha dado como verdade até então. Então tem um conflito interno acontecendo essa semana. Para quê? Para que você resolva isso, para que você coloque ordem na sua bagunça interior, para que você se reorganize internamente dentro daquilo que você quer transformar para a sua vida, tá? Porque sabe quando a gente vai arrumar um armário? Primeiro a gente bagunça tudo, a gente tira tudo do armário, fica aquela bagunça. Mas é uma bagunça necessária para que depois reorganize de um outro jeito. É isso que está acontecendo aqui. É como se você tivesse que lidar com a sua bagunça interna. Então, o passado vem, desperta um gatilho, traz um despertar e aí você olha para essa bagunça interna e aí você começa a colocar ordem na bagunça, tá? Reorganizando as suas emoções, as suas memórias afetivas, os seus sentimentos, para que você se renove. E o pajem de espadas está me falando de intriga. Você pode passar por uma situação em que alguém chega tentando fazer uma fofoca ou falando alguma coisa que não é lá bem essa verdade toda, tá? Então fica atento para não cair em uma conversa falsa.
e que não é dessa pessoa que está voltando do passado. Não, eu acho que isso é um terceiro assunto, é uma outra coisa, pode estar relacionada com o seu trabalho ou com o seu convívio social, sabe? Coisa de condomínio, grupo de WhatsApp, algum grupo que você faz parte, enfim, tem uma coisa de que alguém coloca, sabe quando a pessoa joga verde para colher maduro? É isso, tá? É, ou ela vem, fala alguma coisa, alguém planta uma ideia em você, sabe? Fala alguma coisa e você pesca e você acha que é fulano, mas na verdade não é. Então fica atento para você não ser fisgado em uma rede de intrigas, que a intriga não é contra você, mas é como se tivesse uma pessoa buscando aliados, tá? Então é só um alerta aqui. Porque aí você pode ficar entre um e outro. De repente são duas pessoas que você não tem nada contra nem a favor, ou são seus colegas, mas aí você se vê emaranhado numa rede de intrigas e aí você vai ter que tomar um partido. Mas você fala assim, cara, mas eu não quero tomar um partido, eu gosto das duas pessoas, ou eu convivo bem com essas duas situações, tá? Então fica só atento para não cair em armadilhas políticas, tá? É meio que manter a política de boa vizinhança também, não tomar partido. Tipo, aconteceu tal coisa no grupo de WhatsApp, daí você vai falar em prol de alguém e aí pronto, você comprou briga com a outra pessoa que estava contra, né? Então, assim, se a briga não é com você, não se envolve, tá? Mesmo que você queira colocar paz. Mas a minha intenção era boa, eu queria ajudar a resolver. Fica na sua, não se mete, tá? É o melhor que você tem a fazer. Não se mete, deixa que eles se resolvam sozinhos. Às vezes é briga de filho, né? Não toma partido de filho também, tá? Deixa que uma hora eles se entendem. Chicote, presta atenção no chicote, presta atenção onde que você pode aplicar ou atuar de forma assertiva, onde você pode aplicar o seu poder pessoal, a sua autoridade. Ahn, Presta atenção na sua autoridade, que não é ser autoritário, mas é você exercer esse poder de controle de alguma coisa. E talvez a melhor maneira de você mostrar que você está no comando é você não precisar comandar. É as pessoas te respeitarem sem você precisar chicotear, sabe? Não, não literalmente, óbvio. Mas sabe aquele pai, aquela mãe que só de olhar o filho já fica quieto, não precisa falar mais nada? É isso. Eu tenho o poder, eu tenho o chicote na mão, mas eu não preciso usar o chicote. Só de eu estar com o chicote na mão, isso já é um grande poder. Então, é fazer esse exercício de exercer a sua autoridade, seja como líder de equipe, seja dentro do seu trabalho ou em algum lugar que você faça parte, essa autoridade não é você se impondo, pela força bruta, digamos assim, mas é você se impondo pela sua presença, tá? E o chicote é aquela coisa, né, da irritação. Se tem coisa que tá te irritando ou coisas que estão irritando as pessoas, né, tem uma irritação na galera ou tem tem uma desavença aqui, não cabe a você sair botando ordem na situação. A autoridade talvez se faça aqui nesse momento quando você dá espaço para que a equipe se resolva, porque você está dando autonomia. Então você está ensinando as pessoas a se
a exercerem essa autonomia, essa liberdade delas, serem quem elas são, mas ao mesmo tempo se se entenderem, é resolverem os seus próprios problemas. Não é você resolvendo o problema, toda hora que aparece um problema na equipe, você vai lá e resolve. Não, você dá autonomia, você tem uma liderança que permite que a equipe vá se autogerindo de certa forma, certo? Então você não precisa demonstrar poder, mas você pega e vocês falam assim, vocês que se resolvam, vocês, né, vocês já são adultos. Aí está a sua força também de autoridade. Por quê? Autoridade não é você mandar o outro fazer, porque aí não é uma liderança, é uma chefia, né? É uma coisa de você estar sempre é, disposto a resolver o problema dos outros. Agora, é assim, que cada um resolva os seus problemas, certo? É isso também. Isso pode ser em conflito de família, isso pode ser em conflito dentro do seu escritório, dentro da sua empresa. Por exemplo, eu contratei vocês para resolver o problema, não para vocês ficarem se digladiando o tempo todo. Então, vocês são adultos, vocês que se entendam, vocês são os especialistas, vocês que resolvam o problema. Eu não preciso toda hora intervir para resolver, tá? Então, é isso também. Por quê? Porque é algo para você levar com mais leveza, com mais liberdade, para você ter liberdade de não ter que ficar controlando tudo o tempo todo, tá? Que mais para os cancerianos? Mensagem final aqui com o oráculo da Lua. Um clímax intenso se aproxima. Então, Câncer, não é uma semana facinha, é uma semana de muitos altos e baixos, tá? Mas eu vejo mais altos, picos energéticos, coisas acontecendo, coisas boas acontecendo, né? Essa intensidade emocional que vem do passado e essa intensidade interna que eu vou ter que lidar, que eu vou ter que resolver, e uma intensidade em relação a pessoas, time, membros da equipe, relacionamentos que assim vai ter um pico aí, eu vou ter que saber lidar. Emocionalmente eu vou ter que saber lidar. Então é um clímax intenso, se aproxima essa semana, a lua cheia em Áries. Áries tem uma tendência a ser mais explosivo, mas a gente já falou, não é para você ser uma autoridade explosiva, é para você ser uma autoridade líder, né, que lidera. Ares também é bom em liderança. Ele abre caminho para que o outro passe, ele não fica puxando o outro o tempo todo, né? Ele preserva e preza pela autonomia de si mesmo e das outras pessoas, tá? Então é isso, Câncer. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Eu sinto que essa leitura foi bem específica para poucos cancerianos, mas é a mensagem que eu tenho para hoje, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.